pra começar agora, né, já entrando um pouco na discussão em si, do Yamato, enfim, que é um personagem que surgiu no início de um ano, personagem que é filho de um dos maiores vilões até agora, né, um personagem ali que tava lutando contra o Luffy, enfim, que é o Kaido, né, e, cara, a primeira vez que eu vi Yamato no mangá, eu criei uma identificação muito grande. Eu consegui me enxergar muito no personagem, acho que não só pelo visual, que até parecia um pouco com o cabelo que eu tava usando na época, né, enfim, mas eu sempre gostei muito de ver personagens diferentes do usual sendo introduzidos nas obras que eu gosto bastante. E Yamato não foi diferente, porque a princípio, sim, Yamato tem uma aparência feminina, né? E a gente ainda, né, quando tá entrando em contato com esse personagem, a motivação que a gente conhece desse personagem é que ele quer ser Oden, né? Oden, que é um personagem que tem um super impacto na história de Wano, né? Que revolucionou um pouco da história daquela vila, né? Aquela cidade, enfim. E aí a gente conhece de cara, não necessariamente quem é Yamato, mas o que esse personagem quer fazer pro mundo. Né? O que eu achei mais interessante que me impactou de cara foi o quanto aquela motivação, né? Aquele desejo herdado, né? Aquela coisa toda, ele é inspirador e ele inspira os próprios Chapéus de Palha também. Exato. E eu acho, assim, a história mesmo do Yamato, o que ele se propõe a fazer na saga, alguns alívios cômicos que traz ali, né? Porque ele vê no Oden realmente uma figura inspiradora, principalmente ali no início, quando ele conhece o Momonosuke pela primeira vez. Enfim, né? Quando ele conversa com o Momonosuke e tal. Então, tudo isso indica que é um personagem que, assim, o Oda pensou, assim, no personagem, no que ele queria pra colocar na saga, pra, tipo, quais discussões eu vou colocar aqui e tal. Então, do ponto de vista queer, né, quando a gente aqui que é da comunidade e tudo mais, é muito fácil de identificar, porque todas as questões de identidade, todas as questões de inspiração numa referência ali, né, numa outra identidade, é muito próxima da nossa realidade, né, do tipo, Sim. a gente falta tanto referências, né, nas nossas vivências, quando a gente encontra uma referência, a gente fica, uou. Então, tudo isso, eu acho que mexe com a gente, acho que principalmente a comunidade queer de One Piece, eu digo queer aí é mais pra dizer, tipo, LGBT de maneira geral, tá, gente? Se identificar com o personagem, né? E, putz, assim, toda a importância na história e toda essa identificação me faz amar, assim, o Yamato de paixão. Ele me deixa feliz, sabe? Toda vez que aparece o Yamato, toda vez que ele luta, toda vez que o Oda respeita, sabe? Toda essa história do próprio personagem. Então, tamo junto aí, nesse ponto, Leti. Eu me identifico muito com o Yamato também, ainda que as discussões ali na sigla, né? Quando a gente vê a sigla LGBT, é diferente da minha vivência ali e tal. Mas todo esse debate, eu acho que, de alguma maneira, a gente olha e a gente vai pegando essas referências, a gente vai pescando, do tipo, nossa, cara, a gente viveu coisas próximas, sabe? Do que o personagem vive ali no que ele quer chegar mesmo, nas referências que ele tem, como ele se porta, sabe? Então, amo muito Yamato, gente. Eu acho que a gente precisa realmente falar mais do personagem, porque incrível. Que é incrível. É meu favorito hoje, né, de One Piece, eu diria que é o Yamato. E eu lembro quando ele ainda estava em desenvolvimento, né, bem lá no iniciozinho, a gente ainda não tinha uma clareza em relação a gênero. A gente sabia que ele queria ser tratado no masculino, sim, mas muito numa relação com o próprio Oden, né? Mas nunca foi esclarecido no início ali do arco o porquê exatamente existia muito dessa correlação, né? Ele desenvolve a questão de que com o Yamato era apegado pela própria história do Oden, porque ele encontra o diário de viagens, ele quer viajar, conhecer o mundo assim como o Oden também conheceu. Então, quando a gente tá a gente tá compreendendo esse início de história, a gente tá ainda num processo de, ok, temos esse personagem novo que está se rebelando ali contra o pai, tá vivendo uma série de situações ali, tá vendo também chegar
o irmão mais novo de um personagem que já teve contato, né? Que, cara, o Ace, né? A gente descobriu ali também num flashback lindo que Ace conheceu Yamato alguns anos ali atrás, né? Uns vários anos atrás, antes sequer do falecimento do Ace, ele já tinha tido esse contato. Então a gente absorve algumas coisas ali de início, mas não fica muito claro exatamente se era homem, se era mulher, enfim. Mas a gente sabe que os Chapéus de Palha, em especial ali o Ruffy, ele trata Yamato no masculino, como ele quer ser tratado. Então ele usa o pronome o. Inclusive, tem um detalhe ali do japonês que, pra quem lê japonês, é um pouco mais fácil de perceber, né, pela minúcia, mas eu vi também que algumas traduções aqui no Brasil respeitaram bastante isso, que é, quando o Luffy vai chamar Yamato, na verdade ele fala Yamao, né, que é um tratamento mais masculinizado realmente, e isso pela língua japonesa. E da mesma forma, o Luffy também dá um certo apelidinho pro Law, que é um pouco diferente do nome do Law. E aí a gente vê que... eu achei que ia até falar alguma coisa contigo, deu uma hesitada. E aí a gente vê que quando temos aí a discussão sobre o gênero, muitas pessoas falam sobre o Vivecard. O Vivecard que trouxe a informação de que Yamato seria uma mulher cis, né? Ou seja, nasceu o gênero biológico feminino, né? Nasceu mulher. E se identifica com ele. E, supostamente, também se identificaria com ele a ponto de as pessoas falarem, não é o, é a, né? E aí, o mais intrigante, né, é essa discussão da comunidade, do quanto ela pesa em cima do personagem pra falar, tipo, não é a, não é o, é a, porque é mulher, o Vivecard falou que é mulher, e ponto. E assim, excluindo, né, tudo que o mangá trouxe, né, nos pronomes. O próprio Vivecard, eu adoro essa discussão do Vivecard, porque no Vivecard fala gênero mulher, e tem um porém, meio que um recorte mesmo, dentro do próprio Vivecard, assim como tem com o Kiku, que fala os pronomes usados são masculinos. No próprio Vivecard fala pronomes masculinos, ele e dele. Né? E no japonês isso é muito... Você que conhece até mais, Leti, mas eu tenho uma colega que estudou letras e tal, e a gente teve um debate mesmo a respeito disso, porque eu queria entender, de fato, essas questões mais de nuance de gênero na fala do japonês e tal. E os pronomes japoneses, eles existem, tá, gente? Existem pronomes japoneses. Né? O watashi falando eu e assim por mais. Tipo, existe. É o watashi? O watashi. O watashi é uma forma de você falar eu mais feminina do que masculina, mas é usada por homens também. E aí você tem o boku e você tem... você tem até... Ai, como que era mesmo a outra? Me deu branco agora. E o boku é masculino, inclusive. Boku é mais masculino e tem o ore. Orewa. Então o ore também é uma forma um pouco mais masculina. Dificilmente você vê uma mulher usando o ore, mas ela também é comum. Assim, também é bem utilizada no geral por homens, né? Então, e aí todos esses pronomes, o próprio Yamato se vê como, por exemplo, ele se chama de Boku, quando ele vai falar o eu e tudo mais, ele sempre se refere a falas de pronomes e tudo mais que são falados mais por homens japoneses. Então, assim, até na questão da vocalização ali do Yamato, ele vai não é que ele vai contra, mas ele meio que subverte a própria língua japonesa, mesmo estando num corpo feminino, ele sempre prefere usar pronomes usualmente masculinos. Isso já é uma quebra, gente. Isso já é uma quebra, assim, da própria discussão do papel de gênero, de como se portar. E foi quando eu tive essa conversa com a minha amiga que ela fala, tipo, tem vários grupos do movimento LGBT no Japão, ou pessoas que não querem se enquadrar exatamente naqueles estereótipos tão heteronormativos e, enfim, eles realmente vão usando esses pronomes, digamos, que são existentes, são alternativos, só que, sei lá, são usados muito por homens, mas às vezes mulheres... Pra padrões, né? Nossa, quase que não Exatamente. Então, obviamente que em relações com mais intimidade, com relações que essa pessoa se sinta segura, ela vai usar esses pronomes, esses jeitos mais, tipo, alternativos do jeito que ela se sente melhor.
né? Então, assim, isso por si próprio, eu acho que já é um avanço em tudo que o Oda já se propõe, entendeu? Porque ele respeita pra caramba toda essa questão do Yamato usar sempre pronomes masculinos. Ele usa sempre pronomes masculinos. E são esses pronomes masculinos japoneses, é o que a gente, né, tá falando, eles são usualmente falados por homens, né, coloquialmente, às vezes formalmente, enfim, sei lá, num trabalho, para você ser atendido no comércio, enfim, no dia a dia. Então isso já indica que essa discussão de identidade estava lá desde o início, né? Porque, tipo, a gente não sabia de fato essa questão, pô, e aí? Mas é só os pronomes que o personagem quer subverter e tudo mais, porque não quer estar ali exatamente no padrão do papel de gênero, aquele papo todo, né? E a gente realmente não tinha mais informações. Só que assim, o Oda, desde o início, que ele começou a usar os pronomes masculinos, ele só continuou a usar todo esse formato de fala do próprio Yamato. E aí a gente tem cada vez mais, né? Vai passando a história, o desenvolvimento do personagem, a gente vai vendo cada vez mais que, tipo, não é só uma questão de quebra de maneira de falar ou alguma coisa assim, só uma identidade que aí qualquer pessoa, mesmo fora da comunidade LGBT, poderia também ter uma questão ali de identidade. No momento que ele traz toda a questão mesmo, por exemplo, do banho, da maneira que o próprio Yamato se vê no próprio corpo ali, de, por exemplo, não liga pros seios, várias vezes aparece correndo lá em Wano, Momonosuke, entra aí, não sei o quê, tá nem aí, entendeu? Porque as pessoas vão pensar dos seios dele mesmo. Então, a gente vai tendo várias pistas de que, tipo, opa, não é só identidade aí. É só identidade pela identidade. Existe também gênero aí no meio. Existe um debate de gênero aí no meio. E, então, assim, tá ali na história, entendeu? É o Oda que tá escrevendo aquilo ali. Então, o Vivrecard, no momento que ele coloca só os pronomes masculinos, isso já indica que existe o debate, entendeu? E eu fico muito puta, sabe? Quando as pessoas, não, porque se tá no Vivrecard, eu só vou usar o outro pronome, sendo que no Vivrecard tá os outros pronomes. Você fala, mano, nem você tá seguindo o Vivrecard que você tanto tá, tipo, acreditando, né? E o Oda, na história, tá te dando várias lapadas na cara, porque toda vez ele usa o pronome masculino. Seja o eu, com o próprio Yamato se referindo como eu, e outros personagens se referindo a ele, dele, e assim por diante. Sabe? Então, eu não sei, sabe, qual é a questão? O que mais precisa dizer? Entendeu? O que mais você precisa de prova para saber que o personagem ele fala, ele conversa completamente com a comunidade LGBT, sabe? Tipo, o que mais você precisa? Entendeu? Eu não sei, Let. Eu sinceramente não sei, entendeu? E no fim, a gente teve todo aquele debate absurdo no Twitter, e tipo, a gente teve que mostrar o óbvio, entendeu? É só, gente, é o óbvio, é o que o Oda tá mostrando nos quadros.